O Maurício já está com Bom dia a todos. Agradeço o convite para coordenar essa sessão da Biofísica das Reações e gostaria então de convidar a professora Cláudia Maurício para proferir a palestra Radioproteção, Visão Crítica. Com a palavra então a professora. Obrigado aí, bom dia a todos, né? Vou tentar resumir todas as milhões de coisas que eu gostaria de falar. Foi bem difícil escolher sobre exatamente o que eu ia falar. Afinal de contas, são 20 anos da pós-graduação, teria muita coisa que eu poderia falar a respeito. Acho que eu fiz uma bobagem aqui. Só colocar no lado direito aí a mãozinha, tá? Em vez de botar o risco, tem que selecionar a mãozinha. E como é que eu faço isso? Isso, do seu lado direito. Apareceu aqui. Tem que botar a mãozinha. A mãozinha, mas não tem mãozinha aqui? Então já está no lugar. Verifica. Passa aqui na tela. Isso, já está. Está um pontinho. Não, está arriscando. Então deixa eu desabilitar. Deixa eu pegar para aqui. Já vou levar. Agora foi. Ficou tudo riscado, mas não tem problema. Eu apago. Só um segundo que eu já vou apagar. Só um segundo. É arte. Pronto. É arte, Porque eu não tenho, a minha mão não para quieta, então eu vou ficar rabiscando isso o tempo todo. À vontade. Eu não quero rabiscar. Bom, vamos lá, vamos ver se agora vai. Aqui, né? Tá. Acho que agora... Ué, como é que eu vou para o próximo? Não está indo para o próximo? Aqui, tá. Desculpe, essa coisa é complicada. Eu nunca... É a primeira palestra que eu estou fazendo na frente do computador, é muito complicado para mim. Eu gosto de falar com gente, olhando no olho, então... Bom, eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre o IRD, por causa dos meus muitos anos lá, né? Então, com certeza, quando o IRD começou, ele sempre foi um divulgador de informações e sempre um grande resolvedor de problemas reais na área da radioproteção, né? Do uso das radiações. Então, antes mesmo da criação do programa de pós-graduação, né? No início, ele foi criado lá no laboratório, como um laboratório da PUC, Rio, e realmente as primeiras trabalhos foram de radioquímica e de dosimetria ambiental e individual. Depois, quando ele foi para esse campus aí da Barra, a missão principal nova para ele foi exatamente resolver um grande problema da época, porque os tratamentos de radioterapia estavam começando e você não tinha confiabilidade no valor da dose que estava sendo aplicada nesses tratamentos. Então, nasceu aí a importância da metrologia. Então, o IRD, desde os seus primórdios, atuou em todas essas áreas técnico-científicas como o ponta de lança do Brasil e, em grande parte, também do mundo, porque tudo isso estava muito embrionário lá naqueles idos, né? De 1960, 70, tá? Então, mas falar só sobre isso é muito chato, né? Então, o programa nasceu em 2001 como um programa acadêmico multidisciplinar de pós-graduação
E nessas 4 áreas, biofísica das radiações, física média, radicologia e metrologia. A importância disso é que era o primeiro curso realmente a nível acadêmico de pós-graduação, onde você poderia reunir todos esses conhecimentos para resolver melhor todos os programas e formar pessoas. Então, em 2001, ela começa o mestrado e, em 2011, o doutorado. Deixa eu botar aqui. Como é que eu vou adiante? Ok. Aqui, vou ter que ser mais ágil. Bom, então, todas essas... então, eu tenho estudos físicos e químicos, podem ser feitas observações clínicas, não é a área muito do IRD, mas tem estudos epidemiológicos, estudos com animais e plantas, e estudos fundamentais de células, né, na radiobiologia. Então, para entender todos esses efeitos, você tem que juntar todas essas fontes de conhecimento. Então, a Angélica já falou, mas esse programa acadêmico ele tem uma importância muito grande na difusão desse conhecimento técnico, científico, multifacetado. Então, que são as bases da radioproteção. Então, isso envolve física, química, biologia, metrologia, geologia, engenharia, medicina, odontologia, veterinária, inclusive alunos oriundos de todas essas áreas são aceitos nesse programa para justamente aumentar essa visão múltipla, né? E qual é a responsabilidade, né, nossa e dos alunos egressos? A divulgação dos conhecimentos corretos sobre radiação ionizante ajuda na resolução de problemas reais, a análise crítica de dados e informações, é isso que eu quero discutir um pouquinho, porque às vezes é esquecido a importância disso, a importância do que realmente se sabe e aquilo que se considera na radioproteção, mas que ainda não é exatamente conhecido. E uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos, que o que eu mais gostaria é que todos conseguissem sair do IRD fazendo perguntas de forma correta, não perguntando coisas que não têm resposta. Ou melhor, sabendo exatamente quais são suas dúvidas e quais são os problemas, e não misturando, como, por exemplo, que eu falo, como é que converte Gray para Sievert? Bom, depende da grandeza que você está medindo com Gray, depende da grandeza que você está medindo com Sievert. Então, esse é só um exemplo. O que eu resolvi falar? Né? Porque, sem passando pela história, a contribuição, egressos, seria muito chato. Eu preferi falar, então, um pouco sobre exatamente os mitos, o senso comum de dificuldades de entender, ou o senso comum de ideias absolutamente erradas, exatamente como é que funciona, o que é a radioproteção, né? E todas as suas dúvidas, a dificuldade dos estudos epidemiológicos, o que é muito sério agora, inclusive, atualmente é muito crítico, porque você vê estudos com a Covid, por exemplo, e que você não tem exatamente a significância epidemiológica. Então, sem a análise crítica, sem o desenho correto do estudo e sem uma análise da significância estatística do teu resultado, você pode chegar a qualquer conclusão com os mesmos dados. Então, para finalizar, exatamente o que realmente é efeito da radiação, como você pode realmente estimá-los,
E o que é inferência de risco? Bom, rapidamente, mitos. Um monte de gente fala que a radiação artificial é que é perigosa, né? A radiação que está aí não tem problema. Qual é a diferença? Se a radiação que depende da quantidade. E a radiação artificial sempre esteve aqui. Pessoas ou coisas ficam irradiadas quando são, né? Ficam radioativas quando são irradiadas, o que também não é verdade, né? Se você está com uma fonte longe de você, que não te atinge, e você simplesmente recebe a energia dessa radiação, você é irradiado, quando vai embora ou quando blinda, acabou. Não existe mais, você deixa de ser irradiado. Só o efeito é da radiação que você já recebeu. Mas você realmente pode ter uma incorporação dessa radiação. Então, se a fonte é aberta, se ela está na nuvem, se são radionucídeos no ar, ou num alimento que você come, né? No caso da medicina nuclear, onde você injeta o radionuclídeo, então esse radionuclídeo fica dentro de você, então você realmente passa a ser uma fonte de radiação. Mas é preciso separar uma coisa da outra, e a gente vê muitas pessoas de alto nível, né, físicos mesmo, que eu já vi falar bobagens, né, confundindo o que é irradiação e o que é a contaminação. Bom, eu cansei de receber ligações de pessoal das vigilâncias sanitárias do Brasil afora, sabendo como descartar equipamentos de raio-x, porque achavam que ele era um rejeito. Não é um equipamento emissor de raio-x, quando você tira da parede, né, desligou da força, ele não emite mais. Então, ele não é uma fonte radioativa, ele é um aparelho elétrico-eletrônico como qualquer outro. As pílulas de iodo, que são muito usadas para pessoal em torno de acidentes em usinas nucleares, eles não protegem da radiação. O que exatamente eles fazem? Eles impedem, como você toma a pílula de iodo estável, esse iodo é retido na tireoide, e como a tireoide já está cheia de iodo, o iodo radioativo novo não vai ser concentrado na tireoide. Então, ele vai entrar, né, na pessoa e vai ser expelido. Então, raio-x na região pélvica, se você fizer um raio-x, você vai ficar estéril. Porque tudo isso a gente sabe que não é verdade. Os mitos muito engraçadinhos são super-heróis que ficaram com superpoderes por causa de radiação, crianças de 2 cabeças, galo gigante ou qualquer outra coisa. Você fica... né, emite luz, como é que é? Você fica fluorescente com a radiação. Tudo isso são absolutamente mitos. E algumas curiosidades. Eu achei muito interessante quando eu estava olhando algum material na internet. A internet é muito boa, tem muitas informações, mas é preciso tomar muito cuidado com o que é uma informação que realmente é verdadeira, né? E qual é a informação completamente absurda que alguém escreveu, e principalmente não achar que apenas informação é conhecimento. Então, o conhecimento é uma análise crítica da junção de várias informações. Aí é que você constrói o conhecimento. Então, criaram uma unidade de radiação, né, de efeitos de radiação, equivalente à dose efetiva comprometida ao comer uma banana. Então, ela é equivalente a 0,1 microsievert. Você acha essa informação na Wikipedia? E, então, é interessante, e tem vários trabalhos de divulgação que usam, então, essa unidade de banana, né,
para ter um senso comum melhor sobre o risco, né, de radiação, porque realmente é difícil. A população em geral tem uma ideia de que a radiação é muito mais perigosa do que ela realmente é. Astronautas recebem doses maiores do que trabalhadores de usina nuclear, né? Espera aí que saiu aqui. Usinas de carvão liberam cerca de 3 vezes mais radiação ionizante para o meio ambiente que usinas nucleares, e 2 dias na área de exclusão lá de Chernobyl é equivalente à dose recebida num voo intercontinental. Em submarinos nucleares, as doses são menores que na superfície da Terra. Por quê? As pessoas às vezes não param para pensar. Se você está embaixo d'água, toda aquela camada, aquele paredão de água, barra a irradiação dos raios cósmicos, de solo, de qualquer outra coisa. Então, a radiação de fundo é blindada. Então, quanto mais do fundo do oceano você tiver, menos radiação você terá. Em termos de fontes de energia, a gente sabe que menos de 2% não é gerada por irradiações médicas ou radiação de fundo. Se eu comparar aqui algumas doses, por exemplo, 1 ano em Guarapari, radiação natural, dá 10 milisievert, né, por ano, que é a dose média de uma tomografia. Então, esse background também, que em média se diz que é da ordem de 2,4 milisievert por ano, ele realmente em várias regiões é diferente disso, podendo variar de 1 até 100 milisievert. Voos internacionais, então, uma única ida de Hong Kong para a América do Norte dá uma dose de quase 0,1 milisievert, só ida, a volta dobra, né? Que é a dose mais ou menos de um raio-x de tórax. Bom, tem que correr. Em termos de doses ocupacionais do Brasil, numa estatística que já tem algum tempo que eu fiz, as maiores doses são dos trabalhadores de radiologia intervencionista, isso é conhecido, mas o interessante é que basicamente todas as doses anuais de trabalhadores ficam abaixo de 1 milisievert, que é o limite de público. Então, medicina nuclear é que tem dose acima de 1 milisievert, aqui um pouquinho pesquisa e desenvolvimento, aqui radioterapia, mas eu acredito que essas doses de radioterapia atualmente já estejam bastante mais baixas, porque você não manipula mais fontes. Bom, então vamos falar agora exatamente a ideia da palestra. Radioproteção. Afinal, o que é a radioproteção? É a proteção, definição da Agência Internacional de Energia Atômica, é a proteção das pessoas e do meio ambiente dos efeitos nocivos da exposição às radiações ionizantes e os meios para conseguir. Então, na verdade, a radioproteção você poderia dizer que é um sistema burocrático, né? Um conjunto de diretrizes, normas, regulamentos, guias. Mas para proteger mesmo, para construir esse arcabouço de regulamentos, eu preciso conhecer as radiações e suas interações, conhecer os efeitos da radiação e quantificar essa radiação. E aí é exatamente o papel do programa de radioproteção do IRD, que forma exatamente nessa área. Então, as relações em termos mundiais, eu tenho a base da radioproteção sob estudos científicos. No Brasil, tudo isso aqui vai para as normas da CNEM ou do Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, né? Mas, basicamente,
aqui no Brasil isso é transcrito para esses regulamentos, passando por instituições internacionais. Então, a ANSQIA, né, ela junta todos esses estudos científicos, a ICRP faz as recomendações mundiais e a agência transforma isso em guias mais práticos para serem usados nos regulamentos nacionais. Junto disso, a gente tem padrões e regulamentos regionais ou de algumas áreas, associações de profissionais, né, que dão informação e validam ou não as recomendações, e padrões de uso industriais, como ISO e IEC. E, na base, o que você precisa é que as pessoas que usam as atividades, as práticas que aplicam, que usam radiação, têm que demonstrar compliance. Compliance a gente usa em termos dos regulamentos aceitos por consenso mundialmente. Mas duas perguntas. Afinal das contas, por que a gente precisa de radioproteção? Então, voltando lá, existem danos biológicos da radiação e os níveis de radiação podem ser aumentados pelo homem. Qual a importância da formação acadêmica de alto nível? Já falei isso, só resumindo, tem muita má informação, mitos e informações errôneas sobre esses efeitos, e os conceitos básicos da radioproteção estão em evolução, porque se a gente cada vez conhece mais essa interação na parte, principalmente, da radiobiologia e tudo, a gente tem uma evolução e no uso mesmo desses conceitos, além deles serem muito complexos, eles estão em evolução. Então, envolvem muitas áreas do conhecimento. Bom, quais são os efeitos biológicos? De dois tipos. Eles podem ser determinísticos, com a morte celular, que eu posso evitar, garantindo apenas que um limiar de exposição não seja atingido, porque efeitos determinísticos só ocorrem a partir de um determinado limiar, e a partir daí, então, o efeito vai sendo cada vez mais severo. Os estocásticos é que são o problema, por isso a radioproteção é tão complexa, né? E exigem tantos estudos, porque elas ocorrem aleatoriamente, alterando o DNA da célula, mas deixando que ela se reproduza. Então, os efeitos são muito difíceis de prever. Tá? E o grau de exposição aumenta a probabilidade, mas o dano, o risco, ele é igual, contanto que ele tenha ocorrido. Então, eu tenho probabilidade de ocorrência, que é o importante. O que a gente já sabe? Tá? Então, em termos de efeitos somáticos, né? Então, que você vê na pessoa, efeitos na pessoa. Os efeitos agudos a gente já conhece, irradiações localizadas dão danos localizados de vários tipos, né? Então, e cada tipo tem um limiar de dose. Então, desde catarata, que a princípio hoje se considera 0,5 Gray, e já tem gente achando que talvez ele não seja um efeito determinístico, até necrose, que precisa de doses acima de 18 graus. Em termos de radiação de corpo inteiro, eu tenho as famosas síndromes da radiação. Até 1 Gray de corpo inteiro eu não tenho nenhum efeito clínico. De 1 a 12 graus é a síndrome da medula óssea, e eu posso, principalmente nessa faixa aqui, fazer transplante para tentar curar, né, a pessoa, e acima de 12 graus, síndrome gastrointestinal, cérebro vascular, acima de 30, e essas realmente não se conhece cura,
Então, ainda em efeitos clínicos, né, ou somáticos, eu tenho os efeitos probabilísticos, que não ocorrem logo após a radiação, né? Podem ocorrer muitos anos depois. Câncer, leucemia e câncer sólida, e pré-natal. Então, a princípio, o efeito mais comum pré-natal é o aborto, no caso de fetos até a oitava semana. Existem alguns estudos que estão trabalhando, talvez, entre a oitava e a 15ª semana, um aumento do retardo mental, é um risco pequeno, né? Mas e a partir da 15ª, o feto se comporta como um recém-nascido. E qual é o fator de risco, afinal de contas? Ele é mesmo linear sem limiar? Estudos demonstraram algumas faixas de efeitos, probabilidades de efeitos por sievert para câncer sólido, mas em estudos a partir de 100 milisievert, com dose aguda de 100 milisievert, outros para dose aguda de 1 sievert. Já tenho indícios de que as mulheres são mais, da ordem de 40% mais radiosensíveis do que homens, então a probabilidade de câncer sólido em mulheres é maior do que de homens. Exposições crônicas têm risco cerca de 50% menor, e, na verdade, a gente não tem muito como comprovar isso, mas a gente ainda vai ver. Bom, esses dados aqui são também para populações adultas. Você tem diferenças dependendo da idade onde a pessoa foi exposta, você tem diferença de idades. O risco, né, o efeito ocorre alguns anos depois da exposição, tá? Começa a partir de 8 anos depois da exposição e vai aumentando a probabilidade desse efeito. Então, se você tiver uma pessoa que não tem mais uma expectativa de vida de 40 anos, por exemplo, apenas de 20, se ela já tem, né, mais de... Vamos pensar, já tem 80 anos. Então, provavelmente esse câncer induzido pela radiação não vai nem dar tempo de aparecer. Leucemia tem um comportamento diferente, porque ela aparece mais cedo, por isso ela é mais fácil de ser detectada em estudos epidemiológicos. E depois ela vai diminuindo. Se a leucemia não apareceu antes dos 10 anos, a probabilidade dela aparecer depois é bem menor. Leucemia, então, também eu tenho um fator de risco para 100 milisievert, outro dose aguda, né? Outro para dose aguda de 1 sievert, e a exposição crônica não foi demonstrada uma redução desse fator de risco. Mais 5 minutos, professora Cláudia. Ainda falta muito, mas eu vou correr aqui. Bom, efeitos hereditários nunca foram identificados. Você descontou aquele início lá, né? Sim, claro. Efeitos... que está bem menos na minha contagem. Então, esse é o que a gente aceita hoje de risco, mas o consenso mundial é esse resumo aqui. Aí, só comparando alguns fatores de risco, no limite de dose individual de público, eu tenho um risco de um câncer a toda a vida útil, de toda a média da população, de 0,005%. Fumar causa 0,1% das mortes no mundo e no Brasil a cada ano. A Covid já matou, no Rio, 0,3% da população, até o momento. E a taxa de morte, quer dizer, depois de dentro da confirmação, 3% de mortes no Brasil. Bom, será que tem limiar? Não conseguimos saber
como a dose de radiação de fundo varia muito, é quase impossível, é impossível você conseguir confirmar se tem ou não limiar, porque essa variação aqui de dose é tão grande que eu não consigo confirmar se eu tenho ou não um incremento da probabilidade. Mutações induzidas por radiação devem ser reparadas, como todas as outras. Então, provavelmente, a probabilidade de risco de câncer não deve ser linear. Ela deve ter um limiar, né? Ela deve começar dessa forma até o máximo e depois deve começar a diminuir, porque vai começar a ter células mortas. Por que os efeitos de baixa dose nunca foram confirmados? Porque é muito difícil confirmar e realmente você só tem observações em doses altas e você pode fazer vários tipos de extrapolação, até considerando que no início você pode ter a tal da hormese, que é um efeito positivo, quer dizer, a diminuição do risco. O problema é que, como a gente não sabe nada, a gente traça uma reta, isso é sempre. Qual é o problema de que, será que em baixa dose existem mesmo efeitos estocásticos, né? Como a radiação é fracamente cancerígena, 5% a cada sievert, só que o risco normal de câncer na população é de 20%. Então é difícil você ver uma variação de 5% em cima de uma linha de base de 20%. Então, eu preciso de um número muito grande de pessoas para fazer esses estudos. Os efeitos dependem da taxa de dose, da qualidade da radiação, do gênero e da idade da pessoa irradiada. Então, para fazer um bom estudo, né, epidemiológico, isso é muito bom de entender, até para analisar criticamente todos esses estudos que aparecem aí na literatura, na divulgação, na internet, sobre como confirmar significado de um teste estatístico de população, tanto para efeito de vacina, para efeito de risco de Covid, né, porque é o que está na moda. Eu preciso de um grupo de controle, né, onde eu conheço a taxa de incidência de uma determinada doença, no caso aqui é o câncer, né? Não, eu tenho uma população onde eu vou medir o número de casos de câncer e eu tenho conhecido a probabilidade de câncer natural pelo passado. E o grupo exposto, eu vou medir a probabilidade vou medir quantos cânceres ocorreram, que é o E, né? E eu vou usar a probabilidade de efeito de câncer que eu uso como base na radioproteção. Como é que eu sei se o meu estudo é correto e se eu posso realmente, metrologicamente, com 95% de confiança, dizer que aquele câncer detectado foi mesmo devido à radiação, aquela dose de radiação? Para uma dose de 1 milisievert, eu vou precisar de 10 a 9 pessoas. Para uma população de 10, para uma dose de 10 milisievert, eu vou precisar de 10 milhões de pessoas. Para 100, 100 mil, só a partir de 1.000 milisievert onde já vão começar a acontecer, inclusive, os efeitos determinísticos, é que eu vou precisar de 1.000 pessoas. No caso de Chernobyl, usando os residentes, né, e uma dose média de 10 milisievert, o que acontece é que os cânceres sólidos detectados estavam da mesma ordem de grandeza dos cânceres normais esperados. Por quê? Porque isso estava abaixo da linha de detecção, estatisticamente falando, com o fator de risco usado. Em termos de leucemia, nos trabalhadores do rescaldo de Chernobyl, que foram acompanhados 160 mil pessoas, com uma dose média de 10 miligramas, eu fiquei exatamente na linha
limite de detecção. Então, parecendo confirmar para aquele caso e para aquela população que o fator de risco de leucemia é correto. Professora, se pudesse se encaminhar para a conclusão, por gentileza. A palestra está ótima. Já estou me encaminhando mesmo. Efeitos hereditários, eu preciso 10 a 12 pessoas para 1 milisievert, é impossível. E isso eu não vou nem ler isso. Os efeitos, como é que a gente pode, então, atuar? Você tirou ou não, né? Tá. Como é que eu posso atuar sem trabalhar de forma inconsequência, mesmo que o risco seja pequeno? Então, eu tenho que sempre estar balanceando entre a reação exagerada e a responsabilidade. Eu tenho que interpretar esses fatores de risco. Então, resumo final. Efeitos determinísticos ocorrem no indivíduo exposto a altas doses. Ponto. É possível, não há problema. É possível estimar se um efeito estocástico atual pode ter sido causado por uma exposição passada. Eu tenho uma análise retrospectiva. Eu vou saber se aquele câncer daquela pessoa qual a probabilidade dele ter sido causado por aquela exposição. Mas eu não posso saber qual vai ser realmente uma pessoa, qual vai ser a probabilidade dela. Depende muito das condições dela. Porque eu só posso calcular efeitos, fazer prospecção em populações e não pessoalmente. Eu vou pular essa aqui. É isso aqui que eu já falei. E os efeitos estocásticos não podem ser atribuídos à exposição envolvendo doses semelhantes da radiação de fundo. Efeitos hereditários não são atribuíveis. Então, eu só pulei, eu acho que uma delas aqui, é que indicadores biológicos não são sinônimo realmente de efeito, porque aquilo é reparado. Bom, doses coletivas não podem ser interpretados como probabilidade de morte naquela população, porque a dose coletiva, uma dose média, é muito diferente de todas as pessoas terem a mesma dose. Então, numa dose média de 10 milisievert, eu posso ter uma pessoa com uma dose de 1 sievert e todas as outras com doses muito pequenas. Então, os efeitos não são... O risco de situações planejadas pode e deve ser inferido prospectivamente, mas só para a fim de como lidar com a proteção, para fazer o planejamento da proteção radiológica. Em intervenções é preciso tomar muito cuidado, porque as ações de mitigação realmente diminuem o risco inicial. E que você tenha uma boa divulgação do que você está fazendo e por quê. Porque se descobriu que em Fukushima 300 pessoas morreram pelo estresse e apenas uma morreu da radiação. Bom, era isso. Parabéns pelo IRD, que continue sempre assim, porque tem muito ainda que se estudar. Obrigado e desculpe a demora. Muito bem, parabéns à professora Cláudia pela brilhante palestra. Gostaria então de convidar o professor Guilherme, que irá proferir algumas palavras de homenagem. Bom dia a todos. Na realidade, eu vou entregar uma placa virtualmente para a doutora Cláudia, onde diz a placa: a professora Cláudia Lúcia Pepinho Maurício, em homenagem por sua valiosa contribuição e dedicação ao programa de pós-graduação do IRD. 20 anos de pós-graduação do IRD. Obrigado, Cláudia, pela sua dedicação nesses nossos 20 anos. Tá? E está entregue virtualmente, mas vai ser entregue pessoalmente, conforme nós combinamos. Eu que agradeço, porque, na verdade, esse programa foi muito
bom para mim, porque ensinar é aprender o tempo todo. Então, eu acho que com certeza foi um grande crescimento profissional e pessoal para mim. E eu fico muito feliz, principalmente com o grande sucesso da maioria dos meus alunos, né? Os meus em geral, né? Não que foi orientado por mim, mas você vê isso, ou vê ainda alguns buscando alguma informação para tirar dúvida. Eu acho isso uma glória muito grande e realmente uma sensação de dever cumprido e de importância, sei lá, de ter valido a pena. Positivo. De eu ter Obrigado, feito Flávio. alguma coisa. Tá. Meus parabéns. Depois Parabéns, doutora. Obrigada. Muito bem. Parabéns à professora e parabéns também ao RD.